Mas vamos falar de assuntos melhores, Glauco e pessoal. Vamos falar da China. Terminou hoje a sessão anual, dupla sessão, né? São 2 órgãos legislativos que se reúnem uma vez por ano. A Conferência Política Consultiva do Povo Chinês é um órgão consultivo, como o nome já diz, e o Congresso Nacional do Povo, que é o órgão legislativo nacional. Ele se reúne uma vez por ano só. Nós vamos explicar aqui direitinho esse sistema. Ele vota as propostas essenciais de leis que são apresentadas pelo governo chinês, e ele sessiona, ele se reúne por aproximadamente 10 dias. Hoje pela manhã, dia 11, ocorreu a sessão de encerramento. São 3.000 delegados do Congresso Nacional do Povo, é o maior órgão legislativo do mundo. Ele se reúne só uma vez por ano. Os delegados são eleitos por via indireta, mas as eleições diretas são no nível local. Os representantes eleitos no nível local vão elegendo sucessivamente representantes em níveis maiores. O mandato é de 5 anos, ele se reúne uma vez por ano, mas, na sua ausência, funciona o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que reúne 175 pessoas e é o órgão legislativo permanente da China. Como a gente vai ver, é um sistema completamente distinto do nosso. As decisões essenciais não são tomadas por esse órgão, são tomadas pelo Partido Comunista, que é, segundo a Constituição chinesa, o órgão dirigente do Estado. Nós vamos falar sobre isso também. É claro que é um assunto vasto, saíram dezenas de matérias nos jornais chineses, é preciso digerir com calma isso. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar no China Daily, por exemplo, no Global Times, que são jornais ligados ao Partido Comunista Chinês, mas em outros jornais, como o South China Morning Post, que é um jornal em Hong Kong, é um jornal privado, é um jornal dirigido, inclusive, pelo grupo Alibaba. Todos eles fizeram uma vasta cobertura, mas nós vamos nos basear em 3 textos, principalmente. Um texto de uma revista liberal de profundidade, que é a revista Economist, está aqui o texto. Um texto de um economista marxista norte-americano, é o Michael Roberts, e um texto do nosso querido Elias Jabbour, colaborador do Outras Palavras, frequente participante aqui no Outras Manhãs. É bom deixar essa foto anterior, Glauco, porque ela mostra a sessão do Congresso Nacional do Povo, e essas sessões, elas ouviram e aprovaram o relatório do vice-presidente, não foi o Xi, foi o vice-presidente Li Qiang. Ele fala de diversos desafios. Elas examinaram também alguns êxitos importantes. Foi no período, nesse último período, no período desse plano quinquenal, eles examinaram 2 documentos em especial, que é importante a gente ter em conta. O plano Made in China 2025, que foi um plano adotado há 10 anos, que previa uma ampla modernização da indústria chinesa com o uso de altas tecnologias e do que eles estão chamando de novas forças produtivas. Foi esse plano que tornou a China um país que tem superávit de $1 trilhão por ano e que disputa com todos os outros países do mundo a produção de bens de alta tecnologia. Foi nesse... também estão examinando esses delegados o 14º Plano Quinquenal da China, que termina esse ano, termina em 2025. O Michael Roberts destaca que foi no período desse Made in China 2025 que a China se tornou a maior economia do mundo. É importante mostrar esses gráficos, porque ainda há alguma confusão sobre esse tema. O primeiro gráfico mostra que a China
A partir de 2018, mais ou menos, a China é a linha contínua, os Estados Unidos são a linha pontilhada, o PIB real segundo o critério de paridade do poder de compra, ou seja, o que os países produzem, independente da sobrevalorização ou subvalorização da sua moeda. Então, vocês veem que a boca do jacaré está se ampliando. A economia chinesa é cada vez maior do que a economia norte-americana, já está relativamente distante como a economia líder do mundo. No outro gráfico, nós temos o PIB o PIB nominal, sem levar em conta as diferenças de poder aquisitivo da população. Nesse gráfico, os Estados Unidos ainda estão na frente, não sei se dá para a gente mostrar, Glauco, está aqui, ó. Mas aí a boca do jacaré está se estreitando. E é interessante porque, para a gente entender por que esses números são diferentes, o Michael Roberts mostra como o poder de compra é distinto. Ele cita um viajante que fala ironicamente sobre uma viagem à China, um viajante norte-americano, e ele diz: nossa, foi horrível, foi terrível, eu estive na China, só tive que pagar $13, ou seja, R$70, R$80, por uma refeição para 2 pessoas num bom restaurante. $2,30, ou seja, cerca de R$12, por 30 ovos grandes. E $4, ou seja, cerca de R$20, R$25, por uma corrida de táxi de 30 minutos. Ou seja, a desproporção dos preços, como os preços são muito mais altos nos Estados Unidos e o PIB tradicional, leva em conta o preço dos produtos, aí, nesse critério, os Estados Unidos ainda estão à frente. Mas, bom, o Michael Roberts comenta outros ganhos da economia chinesa. Esse aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o Congresso do Povo, a sessão do Congresso do Povo, examinou também as dificuldades que a economia chinesa e o país enfrenta e enfrentará no próximo período. É uma crise imobiliária que não terminou ainda. O Michael Roberts comenta que a causa essencial da crise foi um erro, segundo ele, da liderança chinesa, que apostou no começo do século num grande boom de desenvolvimento imobiliário, e ele realmente foi alcançado, mas por meios capitalistas. Foram empresas capitalistas que foram estimuladas a investir muito, muito, muito pesadamente no mercado imobiliário. A bolha furou, como furam todas essas bolhas, uma hora ou outra. Isso fez com que o preço dos imóveis despencasse. Alguns imóveis não foram entregues para os consumidores. Isso gerou uma sensação de desconfiança entre os consumidores chineses e de retração dos consumidores chineses, o que é um problema real da economia do país. É por isso que os preços estão deprimidos na China, o que aparentemente é bom, mas a longo prazo pode ser ruim, porque leva as pessoas a adiarem indefinidamente o seu consumo. Então, esses dois problemas estão juntos, a crise imobiliária e a deflação. E tem também o problema da guerra comercial com os Estados Unidos. A economia da China, como estava falando, tem um superávit de $1 trilhão de dólares por ano. Se os países estrangeiros começarem a deixar de comprar produtos chineses, vai haver problemas internos. E é por isso que a China precisa manter, também por isso que precisa manter uma política externa, uma diplomacia muito eficaz e evitar esses riscos. A gente não tem tanto tempo, porque estamos querendo ouvir muito aqui o Manuel Domingos, mas eu queria contar para vocês que as medidas essenciais, e aí a gente já pode colocar esse último gráfico, Glauco, tem a ver com investimento público. O investimento público que a gente diz que é tão necessário aqui no Brasil, mas é necessário na China também. Os chineses são talvez o país que leva mais a sério a ideia de que o Estado não gasta aquilo que ele arrecada. O Estado tem condições,
porque tem poder político de emitir moeda, ele pode usar essa moeda, havendo disponibilidade interna para contratar trabalhadores, para contratar obras, para utilizar os recursos naturais do país e fazer transformações. E, ao fazer isso, ele produz uma redistribuição de riqueza importante também. Só para a gente examinar o gráfico, aqui no Brasil se fala em déficit zero. Essa última coluna mostra o real déficit chinês, o déficit público chinês, ou seja, o esforço do governo chinês para ampliar o gasto público. O déficit tradicional é de 4% do PIB, mas se você soma os estímulos que o Estado oferece para os governos locais para emitirem, não moeda propriamente, mas emitirem títulos da dívida, e se você soma, inclusive, os instrumentos adotados pelo Estado para estimular setores como a tecnologia, primeiro está na barrinha cinza, o déficit tradicional, os gastos das regiões estão na barrinha cor-de-rosa e os gastos extras do Estado estão na barrinha vermelha. Tudo somado dá um déficit fiscal, é bom o ministro Haddad ouvir, de 8,2% do PIB, e isso não faz com que a inflação chinesa suba. A inflação chinesa foi muito próxima a zero no ano passado. Há um grande esforço, inclusive, para que ela suba um pouquinho, por conta desse problema de que as pessoas não devem ficar adiando eternamente as medidas de consumo. E quais são as medidas essenciais? Para que se faz esse déficit? Não é o déficit pelo fetiche do déficit, como existe aqui o superávit ou déficit zero pelo fetiche do déficit zero. É um conjunto de medidas, primeiro, para estimular os gastos das famílias, um enorme programa de estímulo às pessoas trocarem os aparelhos domésticos usados e velhos e obsoletos por outros novos que poupam energia. Um enorme estímulo para as províncias e para os governos locais, Glauco, não só realizarem obras de infraestrutura, que eles realizam, como mostrou o Ladislau Dalbor outro dia, grande parte das obras de infraestrutura da China, mas agora para comprar apartamentos e terrenos abandonados pelos construtores privados e oferecer por preços módicos para a população chinesa, ou seja, para retomar a economia. Há um esforço de elevação real dos salários dos servidores públicos e há, como o Elias Jabbour coloca, uma ênfase em que o desenvolvimento urbano não vai mais se basear em grandes projetos de infraestrutura, mas na garantia de condições de vida, do início de um welfare state, na China já há, na verdade, mas ampliar as garantias de saúde, de educação e de outras medidas para o conjunto da população chinesa. Michael Roberts, ao final, analisa como a economia chinesa é uma economia, num certo sentido, misto. A maior parte das empresas são empresas privadas, 80% dos trabalhadores trabalham em empresas privadas, mas ele aposta que há a presença intensíssima de empresas estatais, e, em especial, o fato de tanto as empresas estatais quanto as empresas privadas serem dirigidas pelo Estado, faz com que isso seja um sistema em que, como ele diz, talvez pudéssemos chamar um sistema socialista na essência. O que define não é o lucro, o que define são os objetivos sociais e os benefícios da maioria. Teríamos tempo aqui, não, nos falta tempo, Glauco. Seria muito interessante a gente analisar o sistema político chinês. É um sistema que evidentemente não é transponível para o Brasil. São processos históricos completamente distintos, mas essa permanência que você estava falando, esse fato combater essa alternância caótica no poder, em que os ministérios mudam constantemente, os governos mudam constantemente, não há planejamento, não há plano,
Há simplesmente um jogo dos partidos políticos para disputar o poder, independente de projeto político. Há coisas que a China, guardadas todas as diferenças e guardadas toda a intransponibilidade dos projetos políticos, para que fique bem claro isso, mas nós podemos aprender bastante coisa também com o modelo político chinês. Isso fica por uma próxima conversa.